legal, eu sou professora de português e redação e eu tô muito empolgada para fazer esse vídeo porque ele é sobre pronomes relativos e eu adoro essa matéria. Para ensinar pronomes relativos, é necessário que o aluno tenha um conhecimento pré-requisito, que é o que são orações. Então, eu vou te dizer, orações são enunciados construídos em torno de um verbo. Nada muito difícil. O pronome relativo é uma forma de somar orações. Então, se você gosta de matemática, você vai gostar de pronomes relativos. Então, eu vou te dar duas orações como exemplo. Eu amo o menino é inteligente. Existem várias formas de somar essas duas orações, ok? Mas existe uma forma que é com pronome relativo. Quando eu somo duas orações, eu amo o menino e o menino é inteligente, se eu estou usando um pronome relativo, uma das vezes em que o menino aparece, o menino vai sumir. Então, eu somei as duas orações em um período só, é isso que eu vou fazer, né? Eu vou somar as duas orações em um período só, e uma vez o menino vai sumir. Vai ficar assim, eu amo o menino que é inteligente. Esse que tem como objetivo de vida substituir o termo o menino, que é um termo antecedente, em uma nova oração que se inicia, que é inteligente. Então, qual seria a definição de pronome relativo? O pronome relativo é aquele que introduz uma oração, substituindo nela um termo antecedente, que aparecia na oração anterior. Você pode perceber que, se você gosta de matemática, não é muito difícil entender pronome relativo. A questão são aqueles que são, digamos assim, exceção. Então, vamos dar uma olhada neles. Os pronomes relativos são que, quem, onde, que são os invariáveis, e cujo, o qual e quanto, que são os variáveis. Alguns desses normalmente são usados de maneira equivocada pelas pessoas, seja na fala, seja na escrita. Então, para esses, você deve dar a sua mais especial atenção. Então, vamos falar primeiro sobre o onde. Algumas pessoas usam onde quando não estão se referindo a um lugar. E você deveria optar, nesses casos, por em que. Então, digamos que eu estou falando de uma situação. Essa é uma situação onde ele estava errado. Não. Esta é uma situação em que ele estava errado. Eu não posso usar onde para me referir a situação, porque situação não é um lugar. Faz sentido, né? Cujo, que também tem as opções cuja, cujos e cujas. Observa que a palavra cujo, ela é variável. Então, não faz sentido você colocar um artigo depois. Você não pode dizer cujo os, a mulher cujo os filhos. Não, é tudo junto. A mulher cujos filhos estudam neste colégio está doente, ok? Uma coisa importante sobre o cujo. Ele traz uma ideia de posse. E por trazer uma ideia de posse, ele não vai concordar com a mãe, nesse caso, dos filhos. Ele vai concordar com o termo que vem depois dele. Então, o cujo, cuja, cujos, cujas, eu vou saber se é para colocar no plural, no feminino, dependendo da palavra que vem depois do pronome relativo. Quando eu ensino os pronomes relativos, os alunos costumam estranhar uma coisa quando ela acontece, que é o fato de que o pronome relativo pode ser precedido por uma preposição, ok? Então, na definição de pronome relativo, eu disse que ele introduz uma oração, mas apesar de estar introduzindo, ele não precisa ser a primeira coisa da oração, ele pode ser precedido de uma preposição. Observa, naquele exemplo que eu dei para vocês, eu usei o verbo amar, que não pede preposição nenhuma, mas se eu usasse o verbo gostar, o gostar pede uma preposição, que é a preposição de. Então, no exemplo, eu gosto do menino, o menino é inteligente. A minha oração final, o meu período final, somando as duas orações, vai se transformar em eu gosto do menino que é inteligente, ou a minha outra opção, o menino de quem eu gosto é inteligente. Observa que o menino de quem
Então, antes do quem, que é o meu pronome relativo, eu coloquei a preposição de. Então, a oração aí vai começar na preposição, ok? E não no pronome relativo. E tudo bem, não tem problema nenhum. Então, apesar dessa matéria ser muito difícil, eu espero que você tenha conseguido entender tudo, que tenha ficado claro. Então, os pronomes relativos acabam com a nossa série de pronomes. Então se inscreve no canal, dá o seu like, pode colocar lá o comentário dizendo se você gostou, se não gostou, se você tem dúvida, ou então bota só um hashtag Valeu Thaís, que tá ótimo. Quem sabe, né? Assim eu fico com vários comentários e você me ajuda a crescer.